Meus amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. É uma satisfação estar com os irmãos. Queridos, eu sou o pastor Zé Fernandes, este é o canal Respirando EBD. Se você não é inscrito, se inscreve, divulga, né? Manda aqueles comentários abençoados. Fazendo assim, você vai estar divulgando o nosso canal e também a Escola Bíblica Dominical. Queridos, hoje eu trago o resumo da nossa lição, da lição desta semana que vai ser ministrada domingo. Os irmãos sabem que nós estamos iniciando o quarto trimestre, esta lição aqui, um tema maravilhoso, a fragilidade humana e a soberania divina, comentado pelo pastor José Gonçalves. É bênção, meus irmãos, e eu quero trazer o resumo da primeira lição, né? É algo bem resumido mesmo, para que o vídeo não fique muito longo, ok, queridos? Hoje nós vamos estudar o livro de Jó. Autoria, local, data do livro de Jó. Então nós vamos estudar. Este é o primeiro ponto da nossa lição, que vai ser ministrada domingo. Primeiro ponto. Então, o primeiro subponto diz: o autor de Jó. Quem é o autor do livro de Jó? Meus amados irmãos, a autoria do livro de Jó, ela é, desconhecida. Existem atribuições a algumas figuras bíblicas como, autor do livro de Jó, mas é incerta, é desconhecida. Ninguém sabe quem escreveu. Bom, a atribuição da autoria desse livro ela é atribuída a Moisés, também é atribuída a Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e Esdras. E existe aqueles que creem em uma autoria múltipla por vários autores, e existe os que creem na autoria simples, escrito por uma pessoa só. Quando é atribuída a Moisés, é porque existe a semelhança entre o livro de Jó e o livro de Gênesis. Também é atribuída a Moisés pela familiaridade entre o capítulo 28 de Jó com o período de Moisés no deserto. E também o Talmud babilônico atribui a Moisés a autoria do livro de Jó. Ok, queridos? Bom, porém, é desconhecida ainda quem realmente. O segundo subponto diz a pessoa histórica de Jó. Jó, conhecidíssimo, como a Bíblia diz, o homem mais conhecido do Oriente, o mais rico. E isso não ficou só ali. O tempo passou e a história de Jó não desapareceu. Os irmãos percebem que Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, cita Jó junto com Noé e Daniel. E no Novo Testamento também ele é citado pelo apóstolo Tiago. O terceiro subponto vai falar da terra de Jó. E ela é mais árabe, o contexto é mais árabe do que judaico. Ok, queridos? E o último, a época em que foi escrito. As evidências dentro do livro de Jó nos mostram que foi escrito no período patriarcal. Por exemplo, o sacerdócio, no período em que foi escrito, a gente vê que não existia ainda. Era o próprio dono da família que oferecia o sacrifício pela família. E Jó fazia isso.
Outra coisa que mostra que foi escrito nesse período é as filhas de Jó, elas eram coherdeiras. E isso, tempos depois, acabou. Mais uma coisa. Palavras que existem no livro de Jó só são encontradas em Gênesis e Josué. Isso prova que a época é o período patriarcal. Então esses são os pontos principais. Não dá para comentar tudo, senão fica aqui um vídeo muito longo. Ok, queridos? Então, o primeiro ponto. Vamos agora para o segundo ponto. Vamos continuar com a nossa aula. Agora, o segundo ponto, que é estrutura literária do livro de Jó. Segundo ponto, e ele está dividido em prosa e poesia, organização e abundância de figura de linguagem. Esta é a divisão deste ponto, né? 3 subpontos. Bom, primeiro subponto, prosa e poesia. Os irmãos sabem que a Bíblia Sagrada, ela foi dada em formas literárias. A verdade divina foi dada a nós em forma literária. Então você tem em suas mãos a verdade de Deus em forma literária. Então vamos conhecer o gênio literário da Bíblia. Primeiro nós temos lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois tem história, que vai de Josué a Esther, isto no Antigo Testamento. Temos também biografia, que é os 4 evangelhos. Profecias, os 12 profetas, mais os 4. Temos poesia, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E temos cartas, que vai de Romanos até Judas. Este é o gênio literário da Bíblia Sagrada. O livro de Jó, ele está na categoria dos livros poéticos. E a estrutura dele é prosa, poesia, metáfora e paralelismo. Esta é a estrutura do livro de Jó. Bom, o que é prosa? Prosa é um discurso direto, né? Um texto organizado em parágrafo. Isso é uma prosa. E um exemplo de prosa eu vou falar aqui para os irmãos. Daniel 10:1, quando ele diz: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel. Tá? Então esse é um texto, é um discurso direto, organizado em parágrafo. Isso é uma prosa. O que é poesia? Poesia é texto escrito numa linguagem caracterizada pela emoção, pelo ritmo e pela a linguagem metafórica. Isto é poesia. E um exemplo de poesia pode ser o Salmo 84, versículo 3, quando ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Isso é poesia. Depois nós temos metáfora. O que é metáfora? Metáfora é uma mudança, é uma transferência, uma transposição do sentido próprio para o figurado. Veja quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo, ele está saindo do sentido próprio, quando ele diz eu, para o figurado que é pão. Eu sou o pão da vida. Isso é metáfora. Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a água, eu sou, né, o bom pastor. Então isso é metáfora. E o livro de Jó está cheio de metáforas. Nós temos também, meus queridos, paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo é semelhança, correspondência entre duas coisas. Vou citar aqui um versículo para a gente entender melhor. O Salmo 92, versículo 12, ele diz: o justo florescerá
como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Percebe a semelhança entre crescerá e florescerá? Entre palmeira e cedro? Então isso é paralelismo, ok? E o livro de Jó está cheio de paralelismo. Temos também aqui a organização. Ele está organizado em a primeira parte, o prólogo, tá? Escrito em prosa. Temos logo em seguida a poesia. E temos o final, o epílogo, que é a terceira parte. Então tem o prólogo, no meio tem poesia e o final tem o epílogo. Esta é a estrutura, né, a organização, como está organizado o livro de Jó. E por final nós temos a abundância de figura de linguagem. Quando você vai se deliciar com tudo isso, meus queridos, tá? Vamos agora para o terceiro ponto, tá? Então guarde isso. Segundo ponto, estrutura literária do livro de Jó, dividido em prosa, organização e abundância de figura de linguagem, tá? Vamos para o terceiro ponto. Continuando, agora o terceiro ponto, onde diz natureza e mensagem do livro de Jó. Então nós vamos ver a natureza, a mensagem do livro de Jó. E este terceiro ponto ele está dividido em 3 subpontos. Primeiro, por que os justos sofrem? Segundo, existe bondade desinteressada? E o terceiro, pode o homem compreender Deus? São esses 3 subpontos. E os irmãos sabem, no primeiro subponto, a ideia daquela época, né? Começando por Provérbios. Provérbios, a mensagem de Provérbios é que o justo, ele tem a sua proteção garantida pelo fato de ser justo. Ou seja, mostra ali que o justo não sofre. Tá? Então, se ele é justo, ele não sofre, ele é protegido. Enquanto Provérbios entra com essa mensagem, Jó aparece mostrando o contrário. Jó mostra que o justo também sofre. Né? A ideia era a teoria da retribuição. Fez, ganhou. O livro de Deuteronômio, você percebe, né, essa teoria da retribuição. Depois tem o livro de Provérbios. Tem a teoria também dos amigos de Jó. E também a teoria, né, o propósito do próprio Satanás. Esta ideia de retribuição também é coisa vinda de Satanás. Bom, quando surge Jó, né, o propósito é demonstrar que a retribuição, apesar de ser uma regra geral, Deus não está limitado a isso, né? Ele veio para demonstrar que Deus não está limitado só a essa regra geral de retribuição. Jó surge como um poderoso discurso, mostrando que o justo sofre e passa por revés. Tempos depois, isto que foi revelado a Jó é verbalizado pelos os salmistas. Não vai dar para ler, mas eu vou citar a referência. Salmo 73, do 1 a 4. Esta mensagem que foi revelada a Jó, agora já é verbalizada pelos salmistas. Depois os profetas continuaram com esta mensagem.
Deuteronômio 10, 14 e 15. Os profetas também, aquilo que foi revelado a Jó, os profetas também pregaram. Que o justo sofre e passa por dificuldades. Bom, esta mensagem chegou até o Novo Testamento. Nós vemos isso na vida de Paulo. Em Atos 9:15, Jesus chama Paulo de vaso. Este é para mim um vaso escolhido. E em 2 Coríntios 12:7, a Bíblia diz que Deus põe o espinho na carne de Paulo. Por que Deus faz isso? Bom, Deus faz isso, meus amados, não é para mostrar que Ele é soberano, não. Deus faz isso não é para mostrar que Ele é Deus, não. Mas para provar que mesmo em oculto, como é o caso de Jó, e em silêncio, Ele está junto com Jó. E mesmo assim, Jó o amava. Deus queria mostrar tanto para Satanás como para as gerações futuras, naqueles dias e gerações futuras, que Jó não servia por interesse, mas por amor. Ele quis mostrar também para nós que existe bondade sem interesse, né? Ele quis mostrar que é possível você servir a Deus, nós servirmos a Deus sem interesse, mas só por bondade. Tá? Então fica evidente entre esses dois exemplos, de Jó e Paulo, de que o justo sofre também e passa por situações difíceis. Em continuação, nós vemos aqui, existe bondade desinteressada, nós já vemos, né? Já ficou no mesmo subponto. Pode o homem entender Deus? O último. Então veja só, Deus se revela ao homem não através de regras. Deus se revela ao homem através de relacionamento, né? Você sabia que o que nós fazemos, as nossas boas obras, elas podem mover Deus, ela pode afetar, ela pode afligir, tá? E ela pode também deixar Deus feliz e contente. Isso é prova de que o relacionamento entre Deus e o homem é que faz ele crescer, né? O homem não é só a imagem de Deus, o homem é a preocupação de Deus. Então, como entender Deus? Nós vamos entender, meus irmãos, né? Nós vamos entendendo aos poucos através do nosso relacionamento pessoal e íntimo com o nosso Deus, tá? Que Deus abençoe, meus amados. Este é o resumo, né? O pequeno resumo da nossa lição que vai ser ministrada domingo. Se você não é matriculado, se matricula, né? Vai lá na sua igreja. Se na sua igreja não tem escola dominical e você quer nos visitar, nós estamos aqui na Rua Salmista, número 13, em Perus. Será uma alegria receber o amado. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.